E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui fazendo essa revisão para tentar auxiliá-los aí, para que vocês tenham uma facilidade de resolver as atividades da primeira semana, tá certo? Então, começando a nossa revisão aqui, a gente relembrar o que é uma reta, né? Nós fazemos aqui dois pontos, conectamos esses pontos de modo que a gente tem aqui uma sobra, vamos dizer assim, para ambos os lados, né? Porque a gente sabe que uma reta ela é infinita. Então, apenas a título de informação, por dois pontos passam apenas uma reta. Em uma reta existem infinitos pontos, assim como fora dela também, tá? Depois a gente vai entrar aqui na parte de ângulo, né? O ângulo nada mais é do que dois segmentos de reta ou duas semirretas que possuem uma mesma origem e uma abertura aqui, né? Essa abertura aqui que é o nosso ângulo, que a gente vai ver mais para frente aqui como que a gente mede, só para relembrar, tá? E o segmento de reta, ele nada mais é do que a reta, né? E é como se a gente cortasse essa reta. Então, se a gente olhar aqui, nós temos uma reta que passa pelos pontos F e G, aí a gente corta essa reta, né, para ela não ser infinita nem aqui para a direita nem para a esquerda, e fica apenas com essa parte. Então é como se você cortasse, é como se uma reta, a gente vai imaginar uma corda esticada, uma corda de tamanho infinito. E um segmento de reta é como se a gente chegasse nessa corda e fizesse dois cortes nela. Aí a gente vai, esse pedaço que sobrou é o segmento de reta. Aí entrando na parte de ângulos, a gente sabe que uma circunferência ela tem 360 graus, né? Uma volta completa equivale a 360 graus, é como se a gente tivesse 360 risquinhos aqui igualmente espaçados, e a gente sabe também que cada risquinho, cada espaço que tem ali equivale a 1 grau, que é a unidade de medida que a gente utiliza. Aqui eu dividi a nossa circunferência em 4 partes iguais. Como a gente sabe, ela tem 360 graus. Se eu dividir em 4 partes, cada parte aqui vai ter 90 graus. Esse ângulo de 90 graus, que também é chamado de ângulo reto, ele é importante para a gente definir os ângulos agudos e os ângulos obtusos. O ângulo agudo é o ângulo que é menor do que 90 graus. Então a gente tem aqui o ângulo de 90 graus como se fosse um L. A gente só fazer um ângulo menor do que esse 90 graus, né, uma abertura menor, que a gente vai ter um ângulo agudo, e se a abertura for maior do que 90 graus, é um ângulo obtuso. Depois nós temos aqui ângulos complementares, suplementares e replementares. O ângulo complementar são ângulos que somados resultam em 90 graus. Então eu fiz um exemplo aqui, ó. Se a gente tiver um ângulo de 30 graus, só lembrando que aqui eu coloquei uma medida qualquer, tá? Eu não utilizei o transferidor para fazer. Se eu tiver um ângulo de 30 graus, qual que é o complemento desse ângulo? Ou seja, quanto falta para chegar em 90 graus? Aí a gente pode montar uma equaçãozinha, se necessário, né? Então eu sei que x mais 30 é igual a 90 graus. Por que eu sei que é 90 graus? Porque a gente está falando aqui de complementar, né? Ângulos complementares, a soma é 90 graus. Nós temos também os ângulos suplementares. Estes ângulos, quando somados, resultam em 180 graus. Então, fiz mais um exemplo aqui para a gente, né? Vamos imaginar aqui um ângulo de 75 graus. E eu quero saber o suplemento, ou seja, quanto falta para chegar em 180. Se necessário, montamos uma equaçãozinha de primeiro grau, né? Isolamos a nossa variável, passamos o 75 que está somando para o outro lado, subtraindo, e a gente chega no valor de 105 graus, que é o valor que falta aqui para a gente chegar em 180, ou seja, 75 graus e 105 graus são ângulos suplementares. Nós temos também os ângulos replementares, então esses ângulos somados resultam em 360 graus. Mais um exemplo aqui para vocês. Nós temos aqui um ângulo de 110 graus. Quanto falta para completar a volta? Lembrando que 360 graus é uma volta completa, né? Então esse lado do nosso ângulo ele saiu daqui e veio até aqui. Quanto falta para ele voltar lá no começo de novo? Aí a gente pode montar novamente uma equaçãozinha, né? X mais 110 resulta em 360, e a gente vai chegar no valor aqui de 250 graus. Agora, para a gente trabalhar com o transferidor de grau aqui, lembrar um pouco, né, sobre as medições de ângulo, eu fiz aqui alguns ângulos para a gente medir. Nós temos aqui o centro do nosso transferidor de grau sempre vai ser a origem do nosso ângulo, né, o vértice ali que a gente chama. Aqui eu tracei algumas retas para a gente poder fazer a medição. Então, no caso, se eu quiser medir o ângulo BOC, eu estou em B, vou até O
e venho até C. Como eu estou começando desse lado aqui, a gente começa do zero, né? Então eu não vou olhar a marcação de 180 graus, eu vou olhar a marcação interna, que é de zero, tá bom? Então BOC, eu estou no zero, passou 10, chegou em cima do 20 aqui, nós temos 20 graus. O ângulo BOD, novamente, BOD, eu vou alinhar a minha reta aqui no zero, né? O centro sempre no vértice, vou alinhar a minha reta aqui no zero e vou até o nosso D agora, lembrando que a gente está olhando a parte interna, né? Ele é maior do que 40 e menor do que 50. Aí sim a gente vem para a parte externa e aí a gente conta quantos risquinhos, quantos espaços nós temos até a nossa reta interceptar. Nesse caso aqui são 5 espaços, né? Cada espaço corresponde a 1 grau. Como eu tinha 40, acrescento 5, 45 graus. O ângulo BOE, a mesma coisa, a linha no centro, pega aqui a nossa reta alinhada no zero e vê aonde a nossa reta, o nosso outro lado do nosso ângulo vai bater aqui no nosso transferidor. Lembrando que a gente está olhando a parte interna, então nesse caso aqui, 100 graus. E por fim o ângulo COD. A gente poderia pegar o transferidor, rotacioná-lo aqui, né, para que a nossa reta como base seja o segmento OC, mas a gente pode fazer desse jeito aqui também, ó. Tá começando no 20, 10, 20 graus, né? Então, ó, começou no 20, foi até o 30, 10 graus. Do 30 até o 40, mais 10 graus. Então, nós temos 20 graus, mais 5 unidades, 25 graus. Agora nós temos ângulos congruentes, consecutivos, adjacentes e opostos pelo vértice. Ângulos congruentes são ângulos que possuem a mesma medida. Então, por exemplo, o ângulo ABC e o ângulo FGH. Se ambos medirem 40 graus, então eles são congruentes. E o sinal de congruente aqui, basta você fazer como se fosse um sinal de igual e mais um tracinho em cima. Nós temos os ângulos consecutivos, que são ângulos que possuem um lado em comum e também o mesmo vértice. Então, por exemplo, nós temos aqui o ângulo FOG e o ângulo FOH. Nós falamos que eles são ângulos consecutivos. Por que eles são consecutivos? Eles têm um lado em comum, nesse caso o lado OF, e também o mesmo vértice, que no caso é o ângulo O. Que no caso é o ponto O, tá certo? Depois nós temos os ângulos adjacentes. Ângulos adjacentes são consecutivos, mas não possuem nenhum ponto interno em comum. Então é como se a gente tivesse o mesmo ângulo aqui em cima, a mesma situação aqui em cima, né? Compartilham o mesmo lado, que nesse caso aqui é o lado OH, o mesmo vértice, que no caso aqui é o O, porém, no caso dos ângulos adjacentes, eles não têm nenhum ponto interno em comum. Então, ó, eu fiz de azul aqui para gente e aqui de vermelho. Não tem nenhum ponto interno em comum, diferente do ângulo consecutivo, né? O ângulo FOG seria a parte azul aqui, os pontinhos azuis, e o ângulo FOH, o vermelho. Então, note que nesse momento aqui, ó, os pontos vermelhos e azuis estão se encontrando, vamos dizer assim. Então, é isso que diferencia os ângulos adjacentes para os ângulos consecutivos. Aí eu coloquei aqui, né, GOH e HOI são adjacentes. Então, agora nós temos os ângulos opostos pelo vértice, e dois ângulos são opostos pelo vértice quando os lados de um ângulo são os prolongamentos dos lados de outro ângulo. Então, como assim? Imagina que a gente tem esse ângulo aqui, e aí nós vamos fazer o prolongamento dessa semi-reta aqui. Então, ó, vamos pegar ela e vamos prolongar aqui para baixo. A mesma coisa com essa outra reta, com essa outra semi-reta. Essa nova abertura aqui é um ângulo que é oposto pelo vértice, né? Lembrando que o vértice vai ser aqui, né, o encontro dessas duas retas. Então, nós podemos dizer que são ângulos opostos pelo vértice. E uma característica é que ângulos opostos pelo vértice possuem a mesma medida. Ou seja, se esse ângulo medir 50, aqui também vai medir 50. Se aqui medir 150, aqui também vai medir 150. Depois nós temos os segmentos congruentes, consecutivos, colineares e adjacentes. Então, os segmentos congruentes, como a gente já viu na parte de ângulo, isso vale também aqui para a parte de segmento, congruentes quer dizer que tem o mesmo valor, a mesma medida. Tá? Então, se AB mede 80, CD também vai medir 80.
Segmentos consecutivos são segmentos que possuem um ponto extremo em comum e nenhum ponto interior em comum. Então, ó, se a gente olhar o segmento de reta RS e ST, eles são consecutivos, porque o ponto extremo é comum, que no caso aqui seria o ponto S, né, lá, ó, RS, ST. O ponto extremo, ou seja, o que está no limite ali do nosso segmento, ele é comum, mas eles não têm nenhum ponto interior em comum, ou seja, daqui de R até S não tem nada em comum de S até T. Por isso que eles são, nesse caso, eles são chamados de segmentos consecutivos. No caso dos segmentos colineares, são segmentos que têm a mesma reta suporte. O que isso quer dizer? Se a gente pegar aqui o segmento AB e BC, eles pertencem a uma mesma reta, né? Igual eu fiz aqui do lado aqui, é como se a gente tivesse uma reta passando aqui em cima desses 3 pontos, e aí a gente faz um corte, né? A gente elimina a parte da esquerda e a parte da direita, e pega esse segmento e divide em 3. Então, em 2, aliás. Então, a gente, nesse momento, pode afirmar que estes segmentos de reta são colineares. E no caso dos segmentos adjacentes, são segmentos de reta que são consecutivos e também colineares, né? Eles são simultaneamente essas duas características que eu falei. Então, a gente pode pegar aqui, por exemplo, o segmento CD e CE. Eles são segmentos adjacentes. A diferença, né, é que nesse caso aqui, comparado com os segmentos consecutivos, ele tem pontos internos em comum, né? No caso, a CD e CE, quando eu pego CE, essa parte interna aqui é a mesma de CD, tá? Então, com essas características, a gente coloca como segmentos adjacentes. Retas concorrentes paralelas e perpendiculares é bem tranquilo, né? Retas concorrentes são retas que têm apenas um ponto em comum, então elas se cruzam, né? E formam aqui apenas um ponto em comum. Retas paralelas são retas que nunca se encontram, nunca se tocam, não tem nenhum ponto em comum. A gente coloca são 2 risquinhos na diagonal aqui para simbolizar que essas retas são paralelas, né? No caso, R é paralela a S, e também as retas perpendiculares que formam um ângulo de 90 graus entre si. E aí, nesse caso, a gente tem uma simbologia aqui também, é como se fosse um T de ponta cabeça, e retas perpendiculares, quando elas se cruzam, elas vão formar aqui 4 ângulos de 90 graus, 4 ângulos retos. E aí, essas retas recebem o nome de retas perpendiculares, tá certo? Então é isso, espero que vocês consigam fazer as atividades e logo logo eu posto a correção da semana 1 no nosso canal, tá certo? Bom trabalho para todo mundo aí e até mais!